Fala galera do canal A Verdadeira História. No vídeo de hoje traremos a história de Pica-Pau. Isso mesmo que você ouviu, um dos desenhos mais assistidos da televisão. Detalhes dessa história que você nunca imaginou. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos igual a esse. E bora para a verdade? O Pica-Pau é um personagem da série estadunidense do mesmo nome. Um pica-pau antropomórfico, animal com corpos e características humanas, que estrelou vários curtas-metragens de animações produzidas pelo estúdio de Walter Lantz e distribuídos pelo Universal Pictures. Embora não seja o primeiro dos personagens malucos que se tornaram populares nos anos de 1940, o Pica-Pau é considerado um dos personagens mais notáveis do gênero. O Pica-Pau foi criado em 1940 pelo desenhista de storyboards Walter Lantz. Em seus primeiros desenhos animados, o Pica-Pau aparece como um pássaro louco, com uma aparência considerada grotesca. Porém, ao longo dos anos, ele sofreu diversas mudanças no seu visual, ganhando traços mais simpáticos, uma aparência mais refinada e um temperamento mais tranquilo. Nos Estados Unidos, o Pica-Pau foi inicialmente dublado por Mel Blanc, que também fez as vozes de quase todos os personagens do sexo masculinos das séries Looney Tunes e Merrie Melodies. Como dublador do Pica-Pau, Blanc foi sucedido por Ben Hardaway, um dos criadores do desenho, e mais tarde por Grace Stanford, esposa de Walter Lantz. Os desenhos do Pica-Pau foram transmitidos na televisão pela primeira vez em 1957 no canal Tilwoods, que mostrava novas sequências animadas do Pica-Pau, interagindo com as filmagens em live action de Walter Lantz, como se uma pessoa e um desenho animado estivessem apresentando o programa juntos. Lantz produziu os curtas-metragens do Pica-Pau até 1972, quando fechou definitivamente seu estúdio. Desde então, o personagem só voltou a reaparecer em 1999 no programa Tilwoods Show, produzido pela Universal Animation Studios de 1999 a 2002. O Pica-Pau é um dos poucos personagens de desenhos animados que possui uma estreia na Calçada na Fama. Ele também fez uma pequena aparição junto com outros personagens famosos no filme You Framed Roger Rabbit em 1988, assim como Mickey Mouse na Walt Disney Company e Pernalonga na Warner Bros. Woody Woodpecker é o mascote oficial da Universal Studios. Pica-Pau e seus amigos também são ícones dos parques temáticos da Universal Studios em todo o mundo, assim como no Port Aventure Park, Salou, Catalunha. Eles foram originalmente trazidos para o parque pela Universal Studios e permanecem lá até apenas da Universal não mais ter participação financeira no parque. A última aparição do Pica-Pau foi em um filme híbrido live action e animação CGI, que foi lançado no Brasil em 5 de outubro de 2017 e recebeu muitas críticas negativas. O filme foi posteriormente distribuído em DVD nos Estados Unidos em 6 de fevereiro de 2018. Walter Lantz estava em lua de mel quando teve a ideia de criar Pica-Pau, por conta de um exemplar do pássaro que o atormentou e o divertiu na noite de núpcias. Em 1940, Walter Lantz decidiu que só um novo desenho não era suficiente para tornar seu estúdio famoso. Ele cria um personagem que, com o tempo,
evoluísse para uma estrela completa. Então ele e sua equipe de animadores apresentaram um novo adversário para Andy Panda e seu pai lidarem: um pica-pau louco. Mas quando Walter Lantz mostrou o desenho do pica-pau, intitulado Knock Knock, a Banner Kleisler, chefe de departamento da Universal Studio, este o rejeitou, dizendo que aquele passarinho era a coisa mais feia e desajeitada que ele tinha visto. Porém, Lantz insistiu para que o produzissem, dizendo que ele estava apostando tudo no personagem. A Universal atendeu aos seus pedidos e produziu o desenho, que fez um sucesso estrondoso. Então Kleisler pediu a Walter Lantz novos episódios, como se nada tivesse acontecido. Depois do sucesso do Pica-Pau como coadjuvante no desenho de Andy Panda, eles resolveram fazer um desenho onde o personagem apareceria sozinho e seria o astro. Então Lantz precisou de um nome para o Pica-Pau e decidiu chamá-los de Rude Woodpecker, que foi também o título do primeiro desenho animado do Pica-Pau. De acordo com um agente da imprensa de Walter Lantz, a ideia de criar o Pica-Pau surgiu durante um incidente ocorrido na noite de núpcias do desenhista com Grace Stanford, no lago Sherwoods, quando um pica-pau irritante passou a noite inteira bicando o telhado do chalé que havia alugado, não deixando que o casal dormisse. Quando o pássaro foi embora, eles descobriram que o pica-pau havia feito um monte de buracos no telhado, por onde a chuva começou a entrar, arruinando de uma vez a noite. A esposa de Walter Lantz então teria sugerido que o marido criasse um pica-pau irritante para aparecer em seus desenhos animados. Essa história, porém, não tem muita credibilidade, já que Walter e Grace somente se casaram em 1941, depois que o desenho já havia estrelado no cinema. Como todos os personagens de Hollywood, o design do pica-pau mudou um pouco com o tempo. Na época do pica-pau biruta, o personagem apresentava ser mais amalucado e grotesco, inclusive na aparência. Ele era vesgo e possuía um dente no bico. Uma barriga era vermelha, seus olhos verdes e possuía penugens brancas no pescoço e entre as pernas, além das penas coloridas na cauda. O desenho animado, O Barbeiro de Sevilha, apresentou o novo visual do pica-pau, desenhado pelo animador Emery Hanks, e que foi usado até o final dos anos 1940. Nos anos 1950, suas aparências eram mais simplificadas, sua estatura diminuiu, seu olhar amalucado foi substituído por expressões mais lúcidas. Sua barriga passou a ser branca e seus olhos passaram a ser negros, assim como suas penas na cauda. Suas pernas foram cobertas pela penugem azul, e ele ganhou as famosas luvas brancas de desenho animado, como as do Mickey. O seu topete foi virado para frente. Em 1999, o novo pica-pau voltou a ter olhos verdes e topete virado para trás, mas fora isso, preservou as características de sua última versão. Em 1944, no desenho O Doido da Praia, apareceu um personagem de grande importância na carreira do pica-pau, seu rival de longa data, Leôncio, nome que também apareceu em alguns episódios dublados. Durante o curta, na primeira cena onde o pica-pau aparece saindo de um buraco do telhado, ele diz Querzil, que significa adivinha quem é. Essas frases se tornaria clássica e passaria a ser usada sempre nas aberturas dos próximos curtas do pica-pau. Desde os curtas-metragens produzidos nos anos 40 até os anos 70, o personagem sempre abre seus episódios dizendo essa frase, e logo em seguida dando sua também famosa risada. Na versão dublada em português brasileiro,
Essa frase não é traduzida, com exceção em um episódio dublado pelo estúdio AIC, onde o dublador Onley Kazai faz a voz do Pica-Pau na abertura dizendo "Olá". E por causa disso, muitos dos telespectadores brasileiros não conseguem entender o que e por que o personagem diz aquilo na abertura. Curiosamente, alguns chegam a entender a frase como pensou ou pessoa. Um fato curioso é que na primeira aparição do personagem foi cometido um erro na edição das vozes em inglês, e a voz do dublador Mel Blanc não foi acelerada como sempre é feito nas outras falas do personagem, e devido a isso o Pica-Pau com a voz normal de homem, no lugar de uma típica voz esganiçada. Esse erro também acontece em algumas frases ditas pelo Pica-Pau no final dos curtas. O Pica-Pau foi um dos personagens mais populares nos anos 1940 e chegou a ganhar sua própria estrela na calçada da fama e até seu próprio tema musical chamado A Canção do Pica-Pau. A canção foi composta por Keiko Kaiser e cantada por Gloria Woods e Harry Bemp em 1948. A música foi um grande sucesso, vendendo cerca de 250 mil discos em 10 dias desde o lançamento. Em 1948, a canção no Pica-Pau foi usada no desenho animado Apólice Cobertor. Esse desenho teve a honra de ser o único que foi indicado para o Oscar de melhor música. E foi também neste desenho que foi introduzido um novo personagem, o Zé Corubu. De 1949 é o último episódio com a voz de Ben Hardaway. Mel Blanc, o primeiro dublador do Pica-Pau, dublou apenas os 4 primeiros episódios, e também o último da chamada Era de Ouro dos anos 40. Pois após esse episódio, Walter Lantz, por questões financeiras, fechou seu estúdio e só reabriu 2 anos depois. Em 1949, por razões financeiras, Walter Lantz teve que fechar o estúdio por um tempo. Somente reabriu-o em 1951. Nos anos 1950, o Pica-Pau ganhou um novo design, que foi feito pela animadora Laverne Hardin. Nessa época, eles estavam sem ninguém para dublar a voz do Pica-Pau. Então, Walter Lantz marcou o teste no estúdio para escolher a nova voz. A esposa de Lantz, Grace Stanford, gravou a voz no estúdio sem ele saber. Quando Lantz foi ouvir as vozes para escolher uma, ele não sabia que sua esposa havia participado dos testes, e foi justamente ela quem ele escolheu. E ficou surpreso quando lhe disseram que aquela voz era da sua esposa. Nos anos 1950, o Pica-Pau passou por diversas mudanças no seu visual, devido aos muitos animadores que trabalhavam em seus desenhos.